queria aproveitar para trazer aqui para o nosso estúdio, aqui presencial, o professor Écio Costa, ele que é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, já está aqui nos nossos estúdios ao vivo. Professor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal que está assistindo. É um prazer estar participando aqui, presencialmente no estúdio. Muito obrigado. Professor, eu queria começar perguntando para você a respeito desse mercado de uma forma em geral. Hoje a gente está vendo um dia sangrento aí na nossa bolsa. Tivemos apenas duas empresas fechando em alta, o resto tudo fechando em baixa, mas o problema não foi aqui, né? Para você ver como a gente não vive numa ilha, né? A gente tem um mercado que ele depende muito do que acontece lá fora. Você tem várias empresas exportadoras, empresas que dependem do desempenho econômico mundial. Então, se há uma perspectiva de desaceleração, por conta desse indicador do CPI, que saiu, o Consumer Price Index, saiu acima do esperado, mostrando que o Fed provavelmente vai agir, vai manter o seu pulso, talvez até um pouco mais firme, agora que saiu esse dado. Isso deve desacelerar as economias e aí as empresas exportadoras brasileiras, as blue chips que fazem parte do índice Bovespa, por exemplo, sofrem mais com isso, porque você tem uma desaceleração lá fora. E aí termina contagiando o mercado como um todo. Você acabou de mostrar no quadro, tudo vermelho com exceção de duas empresas. E olha que, Daniel, tivemos aqui dados bons na economia brasileira, que vale a pena também comentar sobre isso, mas que ainda assim não foi o suficiente para animar o mercado, porque a notícia lá fora teve um peso bem maior. Você está falando justamente aí dos serviços, porque até trazer para quem não viu, o IBGE divulgou hoje que os serviços registraram variação de 1,1% na passagem de junho para julho. Trata-se aí da terceira alta seguida no indicador, que acumula ganho de 2,4% de maio a julho. Nessa avaliação aí que o senhor faz, professor, quanto a esses números, eles aparecem acima do patamar pré-pandemia, né? Isso, a gente já está acima do patamar pré-pandemia. O mercado esperava uma expansão de 0,6%, veio quase o dobro, 1,1%. Vale lembrar que na economia brasileira o setor de serviços ele representa mais 70% do PIB. Então, em um único mês, você teve uma elevação de 1,1%. Isso a gente já está falando de dados do terceiro trimestre. Já tivemos forte expansão da economia brasileira no primeiro semestre, os dois trimestres somados deram uma expansão de 2,6%. E aí você tem no único mês, no mês de julho, uma expansão de um setor que representa muito na economia, como eu disse, de 1,1%. Então, isso deveria animar o mercado, animar setores, inclusive de empresas listadas na Bolsa, que tem relação forte com o setor de serviços. É um setor muito abrangente, então você tem serviços prestados às famílias em casa, fora do domicílio, você tem a parte de saúde, educação, turismo, logística. É muito abrangente, é muito relevante, mostra que essa recuperação do pós-pandemia, ela está acontecendo, que a flexibilização das atividades já passou, isso já não é mais algo preocupante no setor de serviços, que foi justamente o setor mais impactado, mas ainda assim o mercado hoje repercutiu muito mais o que aconteceu lá fora do que o que aconteceu aqui no nosso país. Ainda sobre essa questão, professor, sobre a questão de serviços, a gente estava falando até mais cedo aqui no BMC Market, justamente sobre essa questão de que parece que as pessoas agora, parece que elas deixaram
suas casas, né? Então parece que agora a situação começa a ser vista de uma forma diferente. Por que eu falo isso? A gente viu, por exemplo, aqui mesmo em São Paulo, que o governo de São Paulo liberou as máscaras agora no metrô, e a prefeitura liberou também nos ônibus que todo mundo possa ficar sem as máscaras. Parece que as pessoas elas estavam esperando essa orientação por parte do governo para tomar essa decisão. Olha, agora eu vou para a rua, agora eu estou mais tranquilo, agora eu posso comprar, eu posso fazer uma série de coisas. Quer dizer, isso facilitou bastante, né? Sim, realmente é algo gradual, né? E quanto mais sinalizações você recebe de que está tudo bem, né, no psicológico das pessoas, você se sente mais confortável, né, para as interações sociais. Eu, por exemplo, participei hoje de um evento aqui em São Paulo, que no ano passado, esse mesmo evento ele foi online, né? Então eu me desloquei para cá, né, e aí você tem a parte de turismo sendo envolvida, né, o turismo de negócios, passagens aéreas, hotelaria, refeições, o próprio evento em si, que aí isso vai movimentando a economia, né, você vai tendo uma retomada, né, desse setor que emprega muito. Então, se o setor de serviços cresceu 1,1% somente no mês de julho, é muito provável que a taxa de desemprego também venha a cair nessa trajetória que já vem caindo, puxada pelo setor de serviços, mais uma vez, quando os dados referentes a esse período forem divulgados. Eu não queria fazer essa pergunta, mas vamos fazer essa pergunta para você, professor, mas não vou te colocar numa fria, porque faltam menos aí de 3 semanas para as eleições presidenciais aqui no Brasil, mas o mercado financeiro, ele parece deixar o assunto em segundo plano agora, nesse momento, para focar nos temas que têm chacoalhado aí o mercado, que é inflação e juros, né? Ou seja, a gente está aí tendo aí uma conversa maior em cima desses temas que estão sendo super importantes. E a gente vai ter aí problema tanto com o atual presidente ou com um ex-presidente, qualquer um dos dois aí que assumir, vai enfrentar problemas para o ano que vem, né? A gente também tinha essa perspectiva no final do ano passado em relação a esse ano, né? E eu, por exemplo, era um dos que dizia, olha, o setor de serviços ainda não se recuperou, ele ainda não trouxe, né, o que pode ser uma surpresa positiva, e é o que está acontecendo esse ano. Temos aí uma atuação forte, agora falando em relação à sua pergunta, temos uma atuação forte do Banco Central, né, com a elevação da taxa de juros, fomos aí de um patamar de 2 pontos percentuais ao ano para 13,75%. Isso traz um freio significativo na economia. Não é de imediato, ele leva aí 6 meses a 9 meses para acontecer, mas ao mesmo tempo você tem estímulos fiscais que estão sendo utilizados, né, como, por exemplo, o Auxílio Brasil mais turbinado, algumas antecipações de 13º, liberação de FGTS, tudo isso ajudou a economia, né, esse ano a se manter com um consumo se recuperando. Os indicadores também da inflação vêm cedendo, né, com a medida lá da limitação do ICMS, mas os próprios alimentos, quando a gente não olha o IPCA e olha o IGPM, né, que aí você está falando mais da inflação no atacado, ela vem cedendo, e o grupo de alimentos também cedeu de maneira forte. Então isso vai chegar na ponta, o que ajuda no poder de consumo das famílias. Então pode ser que também em 2023 a gente tenha surpresa positiva, né? Claro, estamos todos na expectativa do resultado, né, da eleição e das medidas que quem ganhar vai tomar, né? Mas há uma preocupação, claro, de esse crescimento se manter no ano que vem. Há sempre um efeito de spillover, de transbordamento, né, do crescimento desse ano. Alguma coisa também se repercute no ano que vem, né? Mas um fato importante é que, uma vez a inflação sendo realmente controlada, a disseminação, o índice de disseminação dela sendo também reduzido,
você pode ter o Banco Central agora começando a atuar na direção oposta, começando a reduzir as taxas de juros. Já há uma previsão para que isso aconteça no ano que vem e pode ser que seja, de certa forma, antecipada também. Tá? Mas, claro, tem que ficar sempre com o olho na política monetária e também com o olho no fiscal, porque o ano que vem, se o desempenho da economia for mais fraco, você vai ter uma conta a pagar muito elevada, né, por conta de medidas fiscais também que foram tomadas esse ano. Então é aquela coisa, tem que ficar acompanhando todas essas políticas monetária, fiscal e o próprio desempenho da economia. Né? A recuperação do setor de serviços ajuda também os demais setores, né, movimentando muito o mercado de trabalho e movimentando a indústria. Né? E o agronegócio, claro, tem uma vida própria, né, que vai depender muito do mercado internacional. Professor, você acredita que o mercado ele esteja aí precificando um possível risco fiscal aí depois das eleições? Sim, você tem sim essa precificação, ela é uma preocupação constante. Você tem isso desde, na realidade, do ano passado, termina impactando um pouco no câmbio. Né? Os analistas falam que o câmbio alvo, né, o target value, né, seria 4,60 e hoje, por exemplo, está em 5,20. E aí tem muito também esse aspecto fiscal, né, atrapalhando de como as instituições, os agentes, inclusive principalmente internacionais, veem o que está acontecendo aqui dentro. Então esse risco ele é precificado diretamente no câmbio, né, e ao mesmo tempo isso pode fazer com que os juros longos, né, os juros mais de longo prazo, terminem ficando mais elevados. Tá? Eu acredito que isso vai ter uma certa pacificação à medida que o processo eleitoral passe, né, e aí o vencedor faça acenos ao mercado de como ele vai conduzir, ele ou ela, vai conduzir a sua política fiscal a partir do ano que vem. Isso é muito importante, né? Eu acho que logo depois do resultado das eleições, isso precisa ser bem posicionado para o mercado, para que traga tranquilidade, que vai repercutir aí no câmbio e provavelmente nos mercados com antecipação dessas expectativas. A gente faz uma pergunta aqui que a gente sempre coloca todo mundo na fogueira. Vou ver se eu coloco você na fogueira também, vamos ver se você sai dessa fogueira. Você acha que o mercado financeiro ele quer mais o Bolsonaro ou ele quer mais o Lula? Aí foi na fogueira, né? Realmente é colocar na fogueira. Eu acho que tem ambos, né? Tem defensores de ambos políticos aí, né? São linhas bem diferentes, né? Como a gente pode acompanhar nas declarações, né? Nos depoimentos que são dados em entrevistas ou em debates. É uma pena porque muitas vezes termina partindo muito para agressão, né? E fica faltando um pouco da apresentação de propostas, né? E de como que a economia vai ser conduzida a partir do ano que vem. Então, eu não me arriscaria a dizer em quem o mercado está apostando mais. Eu acho que há uma relação muito direta também do desempenho nas pesquisas, né? E isso termina refletindo um pouco. Mas hoje, o mercado também, o começo da nossa conversa falou um pouco sobre isso, o mercado está olhando muito também o que está acontecendo lá fora. E aí o movimento lá fora, ele termina trazendo impactos aqui dentro. Se você tem uma perspectiva de desaceleração econômica mundial, por que é que o Brasil iria viver numa ilha separado de todo mundo? Né? Isso não acontece, a gente termina sendo impactado. Então, isso repercute aqui dentro também. Tá? Então, é aquela coisa, eu estou pulando da fogueira para não responder. Para não responder a minha pergunta. E diria que realmente tem vários fatores acontecendo aí ao mesmo tempo. E o meu apelo, inclusive, para os candidatos, é que eles se posicionem de imediato, né? Porque o que o mercado mais precisa é de tranquilidade, né? É de você ter uma perspectiva mais clara do que vai acontecer no futuro próximo. O Helder, que está aqui no nosso chat, o Helder faz uma frase ótima. Ele fala assim: o mercado sempre busca o lucro,
Acho que esse é o mais importante, né? Independentemente se é Lula, se é Bolsonaro ou qualquer outro, o mercado sempre quer o lucro, né? Sim, mas também tem que pensar um pouco não só no lucro de curto prazo, mas existe também um lucro de longo prazo, né, que aí, dependendo das medidas que são tomadas, você tem um desenvolvimento econômico mais sustentável, mais duradouro, né? Então, eu espero que quem assuma o cargo a partir do ano que vem promova, né, medidas importantes no âmbito de reformas estruturadoras que a economia brasileira precisa. A gente não conseguiu avançar com a reforma tributária, a gente não conseguiu avançar com a reforma administrativa, e tudo isso traz mais competitividade para o país em relação aos demais países, como atração de investimento, e para as empresas que querem fazer negócios aqui. Você hoje tem uma dificuldade enorme para entender o sistema tributário brasileiro e fazer um investimento, né? Então, o investidor internacional, ele fica muito inseguro quanto a um possível passivo tributário que venha a existir por uma decisão mal tomada, porque não sabia exatamente como recolher os seus impostos, porque essa é a grande preocupação. E muitas vezes você tem medidas que terminam prejudicando aquele setor, né, em benefício de outro. Então, quando você promove uma reforma tributária, como vários desses modelos que estavam sendo apresentados pela Câmara, pelo Senado, pelo Concefaz, né, que era dos secretários de Fazenda dos estados brasileiros, eles iam na direção da implantação de um IVA, né, de um imposto de valor adicionado, o que simplifica muito a gestão, e faz com que você traga mais competitividade. Então, a expectativa, eu acho que do mercado também, é de que os postulantes, né, os candidatos, tragam esse ambiente, né, de reformas a partir do ano que vem. Perfeito. Professor, eu queria que você deixasse aí seu recado final, já agradecendo de antemão a sua presença aqui na BMC News. Não, apenas agradecer, né, o convite e a participação aqui presencialmente. Eu já, né, conversei com a BMC News em outras ocasiões, mas sempre online, né, lá a partir de Recife. E hoje, como era uma oportunidade de estar por aqui, né, agradeço o convite de vocês para vir aqui para o estúdio. Foi um prazer enorme e vamos aguardar. Vamos ver aí como que, já falando desse assunto, como que a eleição vai